Podemos. Vamos orar, meninas. Senhor, meu Deus e Pai, Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, pedimos mais uma vez, meu Deus, que o Senhor se faça presente neste momento, Senhor. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, mas falar de uma forma que mais ninguém pode falar conosco. Que o Senhor venha revelar a nós a tua vontade. Meu Deus, nós somos tão, meu Pai, inclinados para as coisas da carne, que muitas vezes lemos a tua palavra, meu Deus, por vezes temos o entendimento turbado, por vezes entendemos, mas negamos aquilo que estamos entendendo. Mas a tua palavra é viva, meu Pai, e ela não volta vazia, então que o Senhor possa falar profundamente conosco essa noite, que o Senhor possa dizer para cada uma de nós aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa abandonar, que seja o Senhor, Espírito Santo, a nos convencer, meu Pai, que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha usar a boca das tuas filhas, meu Pai, para instruir umas às outras, meu Deus, e que o Senhor venha participar, dirigir, controlar, meu Pai, esse momento de meditação e também, meu Deus, abençoar, porque onde está o Senhor, meu Pai, está a verdadeira bênção. Então, nós pedimos e já agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, meninas, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tabernáculo, estudando ou discutindo um pouco a pia, chamada também de lavatório ou bacia de bronze. Nós vamos iniciar pela leitura da palavra de Deus, que é o nosso farol, é a nossa luz, e daí nós continuamos. E hoje eu peço de novo que as meninas me ajudem, porque vai ter sempre alguma coisa que vai precisar ser acrescentada, né? Então, ajuda aí, tá bom, meninas? Estamos no livro de Êxodo, hoje estaremos no capítulo 30. No capítulo 30, do 17, versículo 17 ao 21. Vamos fazer a leitura da palavra e voltaremos aos versículos, meditando um pouco mais calmamente sobre cada um deles, tá bom? Dê só um segundinho, por favor. Vamos lá. Versículo 17 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a eles e à sua descendência nas suas gerações. De cara, a gente percebe que o Senhor repete a instrução em 3 versículos. Ele reafirma que Arão e seus filhos, os sacerdotes e o sumo sacerdote, deverão se lavar antes de entrar na tenda da congregação. E essa repetição, como tudo na palavra de Deus, tem um sentido que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, nós vimos aqui uma instrução muito básica, diferente das demais, que o Senhor nos traz com relação à construção dessa pia e o que fazer, qual o propósito dessa pia, para que a construção dessa pia e onde ela deveria estar colocada. Ela é a terceira peça quando nós entramos pela porta, quando nós entramos no átrio,
ela é a segunda peça que avistamos. Ao adentrarmos no átrio e passarmos pela porta, imediatamente vemos o altar de holocausto, com a sua grandiosidade, e após o altar de holocausto está a pia, ou bacia, que é essa que nós estaremos nos referindo hoje. Vamos, então, pensar um pouco sobre essas instruções do Nosso Senhor, que parece muito simples, mas é muito profundo para a nossa vida espiritual. Quando no versículo 18 diz assim, farás, é o momento da instrução. Lá na frente, no capítulo 38, capítulo 38, versículo 8, já tem a pia feita. É um momento em que a pia já foi construída. Mas aqui, no versículo 18, ele está dizendo para fazer. Fará é um mandar de Deus, um dos mandamentos de Deus. Ele está dizendo: farás também uma pia de cobre com sua base de cobre para lavar e porás entre a tenda da congregação e o altar. E nela deitarás água. Primeiro ponto a observar: a forma como foi feita a pia. O Senhor mandou fazer de bronze. Até aqui nós já sabemos que o Senhor pediu ao povo como ofertas de bronze, e que o povo deu em grande volume essas ofertas para a construção do tabernáculo do Senhor. Então, tinha bastante bronze para construir o altar do holocausto, para cobrir as colunas, todas as colunas que cercavam o átrio do tabernáculo, mais os pregos e mais os instrumentos que eram utilizados no holocausto, né? Durante o sacrifício. Então, era muito bronze e foi o suficiente para fazer absolutamente tudo. Chegou o momento que Moisés, não se tratando apenas do bronze, mas das ofertas do povo para Deus, que Moisés pediu para o povo parar de trazer, né? Então, tem esse momento da instrução, e a primeira coisa que nós vimos, apesar dele ser o segundo móvel do tabernáculo, feito apenas de bronze, tanto a bacia propriamente, quanto o seu suporte, e abastecida com água. Olha só, a palavra fala em bacia, e ela fala que é para lavar as mãos e os pés. Então, nós ficamos imaginando como seria a estrutura dessa pia, considerando que ela teria a lavagem das mãos e a lavagem dos pés. Como é que isso iria acontecer? Só um segundo. No versículo 38, no capítulo 38, no versículo 8, que é quando a pia já foi feita, fala que ela foi feita. Diz assim: a forma como ela foi feita, também a pia de bronze, com sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Repito, eu estou no capítulo 38, no versículo 8, que diz que a pia de bronze com a sua base foram feitas dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Esses espelhos, sabemos, foram presentes, ou vou colocar assim, um pagamento, uma doação que as mulheres egípcias fizeram às mulheres hebreias quando da libertação do Egito. O povo hebreu saiu do Egito cheio de metais preciosos, cheio de riquezas, animais e muitas coisas que o Senhor fez com que os egípcios entregassem nas mãos do povo hebreu. E entre esses presentes, vamos dizer assim, foram muitos espelhos das mulheres egípcias que foram dados às mulheres hebreias. E nós sabemos, como eu acabei de falar, que esses espelhos, elas receberam das mulheres egípcias e, ao serem libertas dos laços da escravidão de Faraó. E diz assim, ó, no versículo 38 mesmo, no versículo 8 mesmo do capítulo 38, se reuniam
para ministrar à porta da tenda da congregação. As mulheres hebreias se reuniam, não sei se todas, algumas provavelmente, se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. É um outro trecho do versículo 38, do versículo 8 do capítulo 38. Muitos comentaristas bíblicos admitem que é impossível afirmar a natureza específica do trabalho dessas mulheres. Entretanto, está claro que elas eram ativas e desempenhavam serviços na entrada do tabernáculo. E estas mulheres que possuíam esses espelhos, elas tinham um ofício, elas tinham uma tarefa na porta do templo. Nós não temos na palavra, até esse momento, e posteriormente também não, um ofício, um trabalho, uma tarefa oficial às mulheres no tabernáculo. Mas há essa menção de que essas mulheres ficavam à porta ministrando um serviço para Deus. Não sabemos qual é ele, mas até aqui, até esse ponto, nós entendemos que elas trabalhavam para Deus, elas não estavam acomodadas, elas não estavam paradas, elas eram participantes do serviço ao Senhor. Posteriormente, veríamos mencionar novamente as mulheres que ministravam à porta do templo. Está falado, Nalili? Sim, a respeito dessa questão do que as mulheres faziam, eu cheguei a perguntar até o pastor, algum tempo atrás, quando ele montou o tabernáculo lá na igreja e tal, e aí a gente passou a madrugada lá orando, e aí, dentre as muitas coisas que fizemos, lemos também a Bíblia, e uma das partes que eu li foi essa, que a pia foi construída com os espelhos doados dessas mulheres, que serviam, né, na porta da tenda da congregação ou da revelação. E eu perguntei a ele, pastor, o que seria esse serviço? E ele também não soube dizer, né? Ninguém sabe dizer o certo o que seria. E ele chegou a comentar, se não está muito explícito isso, deve ser porque realmente não é nada de tão relevante. Mas eu fiquei encucada com aquilo porque nós somos mulheres, né? E hoje nós servimos a porta do templo, dentro do templo e tudo mais. Então eu fiquei conjecturando, buscando essa informação, porque eu gostaria de entender o que elas faziam, porque hoje, como mulher, eu também faço alguma coisa lá dentro, né? E queria ver a correspondência disso. E uma das coisas que ele acabou citando foi: vamos lá que elas ficassem organizando a fila dos animais que estavam vindo para ser sacrificados. E o que a gente vai ver aqui é que elas ficavam na porta do tabernáculo. Não era do lado de dentro, era do lado de fora. Quando ele falou dos animais, eu achei isso até plausível, né? Vamos lá, muitas pessoas querendo se chegar, né? E elas poderiam estar ajudando, auxiliando nesse momento, formar uma fila, né? Quem chegou primeiro, observa realmente se o animal está adequado, se o sacrifício está adequado. Não tinha só sacrifício de animais, né? Tinha também as ofertas de manjares, de libação, vamos observar se realmente está legal, está adequado, antes de se chegar, né, dentro do pátio e o próprio levita fazer esse trabalho. E talvez até essas mulheres, elas fossem esposas dos levitas. E o meu questionamento foi justamente porque dentro do tabernáculo o trabalho era dos levitas, e não me lembro de haverem mulheres levitas, eram homens. Mas essas mulheres são citadas, e da porta para fora, sim, elas auxiliavam no trabalho, né? Só que realmente a única coisa que o pastor falou, e que para mim fez muito sentido, foi isso, mas talvez existissem algumas outras funções, né? Que nesse momento eu não saberia também dizer, mas no auxílio para cooperar com o andamento do que estava do lado de dentro, né? Era só esse acréscimo aí. Não porque eu sou mulher, mas eu discordo com relação à relevância do trabalho delas pelo seguinte:
nós concordamos que o que está na palavra de Deus é porque é para estar, porque tem uma mensagem a ser transmitida. E o que não está realmente é secundário, não é tão interessante assim ser colocado. Então, diante disso, eu entendo que se o Senhor, que a palavra é o Senhor, se o Senhor nos diz que estas mulheres estavam à porta, ministrando, fazendo algo, e, e que traz a referência da atitude que elas tiveram doando os espelhos delas, ofertando os espelhos dela, é porque ele entende que a atitude delas, enquanto servas, enquanto trabalhadoras dele, valia a pena ser mencionado. Era relevante, é tão relevante que foi mencionado. A natureza da função cotidiana talvez não fosse, mas a atitude, o servir delas e o desprendimento, que a gente vai falar ainda, é relevante e por isso foi mencionado. Então, nesse primeiro momento, já fica claro que elas não estavam paradas, já fica claro que, embora não tivesse uma função determinada para elas, elas foram buscar fazer algo para Deus. Ou seja, eu entendo como uma iniciativa, uma oferta de trabalho voluntária, algo natural delas, e elas estavam ali, ninguém chamou. Não, até onde a gente sabe pela palavra, não existia um código de conduta para as mulheres no serviço do Senhor. Não existe uma atribuição sacerdotal nem nada do tipo para as mulheres até aqui. Então, o que elas foram fazer? Elas foram por um desejo voluntário, uma alegria de servir a Deus. Então, eu acredito ser relevante. A função especificamente, talvez não, mas a atitude, o servir, é relevante sim. Então, posteriormente, veríamos mencionar novamente essas tais mulheres que as mulheres que ministravam a porta do templo, esse trecho mencionado novamente, em 1 Samuel 2:22, quando Eli, que diz o seguinte: Eli era já velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Quer dizer, lá do tempo da formação do templo ou do tabernáculo, até lá no início dos reis, né, que é o final ali com Eli, o sacerdote Eli, o juiz Eli, aí elas continuaram. Eu entendo que houve ali umas gerações de mulheres que serviam à porta do tabernáculo, serviam a Deus. Então, se tornou uma função. Oficial ou não oficial, foi passada de geração para geração, se tornou uma função, o trabalho, seja lá qual fosse, que essas mulheres exerciam à porta do templo. E elas são mencionadas novamente nesse ponto aqui. Até aqui, com isso, nós vimos que o Senhor mandou, até aqui nós vimos a oferta dessas mulheres, né? O desprendimento delas, o entregar. Mas vamos voltar um pouco só à parte da pia. Aqui, vimos que o Senhor mandou fazer a pia e como fazer? Mandou pedir a oferta do cobre ao povo de forma geral. Ele pediu ao povo todo que trouxesse a oferta de cobre. O Senhor não pediu especificamente às mulheres. E percebe-se também que esses espelhos não foram entregues junto com o restante do cobre do povo, pois, se assim fosse, não se mencionaria de que era especificamente os espelhos que fizeram a pia. O cobre que foi entregue ao povo, ou pelo povo, se fez isso, isso, isso e isso. Não, o cobre fez o altar, revestiu as colunas, fez os utensílios, mas a pia foi entregue ou foi feita com os espelhos daquelas mulheres que ofertaram. Eu entendi, eu posso estar equivocada, que estas mulheres especificamente fizeram uma oferta à parte. Elas pegaram algo delas ali, pessoal, e elas fizeram uma oferta à parte, ou foi recebida à parte, porque aquela oferta delas foi feito somente aquilo.
E como na palavra de Deus, e tudo que Deus faz tem um fundamento, tem um sentido espiritual, mais para frente a gente vai entender o sentido de como tudo isso se deu, né? Então, nós vimos aqui que esse cobre, eles não foram, quer dizer, eu entendi que esse cobre não foram entregues junto com o cobre de todo o povo, pois se assim fosse, não se mencionaria de que eram especificamente os espelhos das mulheres que ministravam à porta. Fala, irmã. Eu já aí vou discordar também a respeito disso, porque não faz sentido para mim que essa oferta tenha sido feita em um momento à parte, de uma forma à parte, mas faz todo sentido que os espelhos fossem particularmente usados pelas mulheres. Então, dentre aquelas ofertas, está aqui o cobre do espelho. Olha quantos espelhos, provavelmente das mulheres, né? Então, a oferta das mulheres foi o espelho. E não acredito que elas tenham ofertado só os espelhos, mas essa poderia ter sido uma das ofertas. Elas poderiam ter doado seus tecidos, objetos de ouro que elas também tinham, porque quando saíram do Egito, eles raparam tudo, não foi só o espelho de cobre, né? Então, vamos lá, quem usava adornos, né, brincos e colares de ouro? Não eram só os homens, as mulheres também. Então, elas poderiam ter ofertado também ouro os próprios tecidos, né, e outras cositas mais que está lá sendo solicitadas por Deus. Mas, quando chega o momento dos espelhos, eu acho que fica muito específico, porque os homens não tinham muito lá esse hábito de ficarem lá, né, se admirando, talvez os nobres, mas o povo em si, não. Até hoje, se a gente for observar, né, o homem veste uma roupa, passa um pente no cabelo e está arrumado. Temos metrosexuais aí, né, que gostam de se arrumar mais do que deve, ou mais do que precisa, né, não vamos dizer do que deve, mais do que precisa. Mas eu penso que não houve essa oferta à parte, foi tudo junto, no momento em que houve a convocação, que o próprio Deus fala, e dentre tudo isso estavam lá os espelhos, e os espelhos não eram feitos de outro material que não o cobre, não era de vidro, ainda não existia, né, o vidro, como a gente tem hoje, para ser formado o espelho que nós temos hoje. E outra, de toda sorte, ainda mostra um quesinho a mais, porque elas só teriam como avaliar a beleza própria delas se elas tivessem o bendito do espelho. Se a gente for observar nesse detalhe do vou doar o meu espelho, né, para Deus, a gente vai imaginar que elas estão se abstendo ou se abnegando dessa própria vaidade, inclusive, né? E por isso eu vou pensar de novo que essas não eram mulheres quaisquer. Elas tinham esse princípio de adoração, potencialmente esposas realmente dos levitas. Era só isso. Então, isso tudo aí é verdade. Mas por que que eu inclinei por essa linha de raciocínio? Porque a palavra ela é muito específica. Não foram os espelhos de todas as mulheres, foram os espelhos das mulheres que ministravam à porta. Eu imagino que não eram todas as mulheres do acampamento que ministravam à porta. Então, quando ele diz que a pia foi feita dos espelhos das mulheres que ministraram à porta, eu entendo, Fernanda, que essa entrega, talvez num momento diferente, não, mas numa, digamos assim, numa leva diferente, ou qualquer coisa diferente, o destas mulheres foram entregues de alguma forma separada, porque eles puderam identificar que a pia estava sendo feita com o delas e não com o de
todas as mulheres, porque outras mulheres deveriam ter o espelho também e podem perfeitamente também ter ofertado. Concordo que essas mulheres elas eram diferenciadas, elas tinham sim uma como foi que a senhora falou? Se referindo a Sim, elas? um entendimento diferente de serviço, né? A gente vai perceber que elas, como você mesmo falou, provavelmente não eram todas. Deveriam provavelmente ser as esposas dos levitas. E, e a gente vai perceber até, como você citou em 1 Samuel, os filhos lá de Eli, eles estavam se relacionando com essas mulheres. Talvez essas mulheres achassem que era permitido esse tipo de relacionamento. Elas sabiam que era errado porque tinha que ter o casamento. Mas ainda assim estava dentro da tribo. Lembra que havia entre eles essa distinção. A mulher de Judá tinha que se casar com o homem de Judá, né? A mulher de Efraim tinha que se casar com o homem de Efraim. Eles tinham essa questão dentre deles. E os filhos de Ofni, os filhos de Ofni, ó, os filhos de Eli, que são levitas, estavam se relacionando com essas mulheres. Então, essas mulheres tinham a compreensão que elas poderiam se relacionar com os levitas. Aí eu realmente acho que elas eram mulheres, esposas ou até mesmo filhas, né, dos levitas. Poderiam ser filhas também. Alguma coisa que tivesse a ver com essa tribo em particular, que estava muito ligada com o serviço dentro do tabernáculo. Faz sentido. Essas mulheres, elas abriram mão de seus instrumentos de vaidade, né? Porque foi mencionado, aí Dona Lília já mencionou a questão da sua própria, de ver a sua beleza, de contemplar a sua beleza, enfim. Para que fosse feita a vontade de Deus. Elas não queriam ficar à margem da grandeza daquilo que estava para acontecer. Importante nisso tudo, a gente até já falou, foi a postura delas, a iniciativa delas. A vaidade, que é algo natural manifestada na mulher, é uma característica flagrante em todos os períodos da história. A mulher tem uma vaidade natural. E toda hora eu me perco. E entendamos que isso faz parte de sua feminilidade. A mulher nasceu com esse toque natural e por isso é diferente do homem. E isso não é pecado. Pecado é o exagero, pecado é a falta de controle, pecado é colocar estas e demais coisas que são secundárias no lugar de Deus. Isso é pecado. É fazer da vaidade e de muitas outras coisas algo acima de Deus, algo que toma o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossa atenção e uma série de coisas. E com isso, com essa atitude, elas priorizaram a Deus em detrimento de sua vaidade. E o tempo, outrora gasto diante dos espelhos, agora seria investido diante do santuário em algum serviço útil para Deus. Que preciosa lição às mulheres cristãs do nosso tempo. Essa é uma preciosa lição para as mulheres cristãs atualmente, né? A vaidade feminina que deu lugar ao serviço feminino. Ou seja, a minha vaidade hoje, ela dá lugar ao meu serviço, a vaidade feminina que dá lugar ao serviço feminino. O apóstolo Pedro, ele fala como deveriam se portar as mulheres, né? Não com vaidades, mas com boas obras. E diz assim em 1 Pedro, capítulo 3, do 3 ao 5. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam a sua esperança em Deus. Então, ele traz essa questão da prioridade do seu relacionamento, da sua comunhão com Deus, em detrimento de estar ocupadas com pensamentos voltados a questões estéticas, vaidade e tudo mais. E diz assim, Provérbios 31, 30, a beleza é passageira e a formosura é vã, mas a mulher que teme a Deus, essa será elogiada, louvada, honrada, depende da tradição.
Mais uma vez, como a palavra é assim, ela se complementa, a palavra está nos trazendo o quê? A prioridade do ser humano, né? Prioridade, mas aqui menciona as mulheres, porque o assunto é mulher. A prioridade da mulher, ela tem que ser a comunhão dela com Deus, a vida e o relacionamento dela com Deus, em detrimento de outras coisas. Mas também foi, eu acabei de falar aqui, que a vaidade, ela não é um pecado quando ela tem a dosagem adequada. Algumas de nós não sabe dosar, não, ou às vezes pesa para menos ou pesa para mais, mas o primordial é que a gente não deixe que ela passe, que ela tome o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossas ocupações, as nossas, enfim, que ela tome uma prioridade, uma proporção que não é ideal, não é indicada para uma mulher de Deus, né? Que uma mulher de Deus, uma serva de Deus, ela tem que estar com a sua mente voltada para Deus em todas as suas questões, né? Em todas as suas atitudes. Vamos voltar ao trecho. Farás também uma pia de cobre, ainda no versículo 18, não é isso? Só fazendo um adendo, Fernanda, do que você falou, que isso aí é muito forte. É, no momento que você fala que as mulheres devem ter como prioridade, né, colocar Deus acima das suas próprias vaidades, é mais uma vez aquele negócio de negar a si mesmo. Você está negando aquilo que é natural seu, né? Nasceu contigo, como você falou, e você, dentro desse processo de negar a si mesmo, vai a sua vaidade para o alto. Vai ficar andando feia, mocréia por aí? Não necessariamente. Não é exatamente isso que o texto está falando, mas andar com simplicidade, colocando sim, olha, eu quero que as pessoas vejam Deus em mim, não necessariamente tão somente a mim. E isso faz parte do negar a si mesmo. Isso é muito legal, muito forte. Isso aí. É verdade, é verdade. E nós, quando eu digo nós, as mulheres, nosso grupo, eu vou colocar assim, nosso grupo de mulheres que servimos a Deus, as que eu conheço, eu vejo muitas fazerem isso na prática, tá? E a gente percebe isso numa unha que deixou de ser feita, no cabelo que não deu tempo, porque primeiro eu fiz isso, primeiro eu vim para a reunião, primeiro eu fui para evangelizar, e depois eu fui cuidar da casa, porque são o quê? As nossas prioridades. E também o cumprimento da palavra de Deus. Deus em primeiro lugar, depois a família, depois ou o casamento, os nossos compromissos, e aí a vaidade vai ocupar o lugar dela. E aí, de repente, não sobra tempo, e eu falo isso com uma certa propriedade, porque muito acontece isso comigo. Muitas vezes eu deixo de fazer uma unha, de fazer o que eu queria com o cabelo, enfim, porque eu priorizei. Eu priorizei a obra, eu priorizei a reunião, eu priorizei o jejum, porque eu particularmente gosto de jejum de dedicação exclusiva às coisas do Senhor. E aí acaba que o tempo não dá. Então, quando a gente vê, quando eu olho, eu estou com aquela unha abençoada daquele jeito, mas a questão é eu vejo que muitas servas de Deus seguem por esse caminho aí, e eu falo isso com alegria, de verdade, viu? Então, voltando ao trecho, farás uma pia de cobre, ainda no versículo 18 do capítulo 30, que eu dei uma passeada lá no 38, não foi isso? O Senhor no texto não oferece as dimensões da pia diferentemente do que fez nos demais itens do tabernáculo. Nós não vimos aquele falar de tamanho, de medida, de profundidade, de nada. Não se sabe exatamente o tamanho da pia. Contudo, a concordância dos estudiosos quanto ao formato arredondado, tá? E diz assim, antes de eu entrar na fala do apóstolo Paulo, eu queria que a senhora, se possível, aquela foto prestou da pia? Sim, Tá legal? tá sim. Eu salvei em outro formato. Há um pensamento, uma dúvida, na verdade, entre alguns estudiosos sobre o formato dessa pia, que também é chamada de bacia. A instrução do Senhor diz que é para lavar mãos e pés. Então, muitos defendem
que o formato da pia é esse aí. Uma parte para lavar as mãos e a parte mais baixa para lavar os pés, de maneira que teria também água na parte inferior, né? Na base da pia. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, O que é que vocês acham com relação ao texto sobre sim. isso aí? Porque nós vimos também outras ilustrações, né? Que mostra a pia com a base quadrada, sustentando a cuba arredondada. E aí a gente fica sem ter uma dimensão exata. Vocês acham que está mais para esse aí de fato? Ou somente a cuba com a base quadrada? Eu acho mais para isso aí, de fato. É tanto que eu fiquei me questionando como vai lavar os pés na bacia, com coluna. Então, esse aí faz mais sentido, eu acho. Eu também acho, viu? Na Lília? Menina, eu nunca parei para pensar isso. Na minha cabecinha, eu pensava que ele simplesmente pegava ou as mãos ou algum utensílio, um caneco e estendia para lavar os pés. Nunca pensei nessa forma, mas acho que é plausível, sim. Plausível. Faz sentido mesmo. Então, quanto à questão da pia, o livro de 1 Coríntios 13:12 diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse trecho nos dá a entender que o apóstolo Paulo se refere ao Senhor Jesus, que até então os espelhos, eu vou pedir para a dona Lília alternar a imagem, colocar o espelho egípcio antigo, por favor. Uhum. Tá vendo? Nós temos esse espelho, dona Lília até já mencionou ele numa outra meditação, mostrou um desse aí. Ele é todo de cobre, essa parte fosca aí era a parte que refletia de maneira embaçada a imagem das mulheres, dava uma visão não propriamente realista, mas embaçada. O reflexo não era nítido, não era exato, mas dava uma visão das mulheres. Claro que hoje ele está, porque isso aí é uma descoberta arqueológica, né? Muito antigo, de fato, ele não teria como estar no mesmo estado, mas ele era constantemente polido para que ele pudesse refletir algo, a ponto de refletir a imagem de quem se colocasse à frente dele. Então, como a imagem refletida nesse espelho, ela não era nítida, não era exata, se faz uma menção a esse versículo de que da maneira como se via antes nos espelhos, uma imagem não exata, não propriamente da figura que estava de frente a ele. Nós hoje temos a imagem do Senhor Jesus, mas nós o conheceremos face a face, como diz o apóstolo Paulo. Nós o veremos de forma como ele nos vê. E aí se faz uma relação com a questão da imagem refletida nesse espelho aí, que aqui, nesse período do tabernáculo, que nós não tínhamos, tinha havido ainda o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, não tinha ainda o Espírito Santo, não tínhamos ainda uma experiência com Deus. A, a imagem, eu vou colocar assim, a imagem, o reflexo, a mensagem, ela era assim, embaçada, mas nós hoje temos o Espírito Santo, temos a experiência e teremos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, de estar face a face com Ele e conhecê-lo como Ele nos conhece. Dona Lília? Amém. Paulo fala de uma visão obscura
que por um espelho, justamente porque naquela época os espelhos feitos de metais davam uma visão razoável, porém embaçada, o que Paulo toma apropriadamente num sentido simbólico do nosso conhecimento parcial de Cristo. Né? Outro modelo aí, né? Vamos, então, para o versículo 19, que diz o seguinte: E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Essa pia, eu não tinha me atentado a isso até meditar até Dona Lília nos propôs esse estudo. Essa pia era de uso exclusivo de Arão e seus filhos, isto é, sacerdote e sumo sacerdote. Era comum, né, naturalmente falando de uma maneira natural, era comum que no terreno arenoso do deserto, pés e mãos dos sacerdotes se sujassem, né? E ainda mais devido aos sacrifícios de animais que eram feitos costumeiramente ali no tabernáculo. E considerando a santidade da tenda do tabernáculo, eles deveriam se lavar, né? Eles deveriam tirar a sujeira física das suas mãos, dos seus pés, para adentrar ao santuário. E nós vamos falar um pouco mais sobre o sentido espiritual disso tudo mais para frente, tá? No versículo 20 diz assim: Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Não se pode dizer com certeza se era daqui que era tirada a água para a lavagem dos animais do sacrifício oferecido nos seus sacrifícios diários. Olha, eu nem falei sobre isso. Quando eu falei do sacrifício dos holocaustos no altar, eu esqueci de falar que os órgãos retirados para serem queimados, antes eles eram lavados com água. Eu esqueci de falar isso. Né? E aqui traz a observação de que essa água da pia, não se sabe se ela também era utilizada para o sacrifício, mas, considerando o objetivo natural da pia e considerando o objetivo espiritual do sacrifício, eu acredito que não deveria ser a mesma água, não. Estou me fazendo entender? Sim. Então, além dessa questão da água, do sacrifício e a água da lavagem das mãos, vamos lembrar a representatividade da água na palavra de Deus na nossa vida. A água é o Senhor Jesus, ele é a fonte que transborda, né? Ele é a fonte de água da vida. Então, há também uma relação, um sentido nessa água que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente, no propósito da pia. E a água, mais uma vez, também faz parte da representatividade do Senhor Jesus nessa pia também. Tá? 21. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Aí foi aquela parte que eu falei nesse instante de que a bacia talvez tivesse um vaso superior para as mãos e inferior para os pés. O trecho desse versículo que diz assim, para que não morram, né? Vamos lembrar de Hebreus 12, 29, que diz assim, e Deus é fogo consumidor, para aqueles que não reverenciam a sua presença santa. E como assim? Onde é que isso entra na questão da pia? O Senhor é muito enfático em falar que eles deveriam se lavar. Se naquele período não havia um entendimento de uma lavagem espiritual, para nós hoje está muito claro que o propósito, o simbolismo dessa pia fala da purificação. Para eles deveriam ter uma purificação, eles deveriam viver em santidade e estar em purificação para
adentrar o santuário e servir diretamente a Deus, e para estar ali, naquele local, na presença de Deus, em seu serviço. Então, se eles não tivessem esse entendimento e esse temor, aqui nesse versículo que eu acabei de ler, esclarece que Deus é fogo consumidor e que eles deveriam, de fato, reverenciar a sua presença, né? A presença de Deus naquele lugar. E Isaías, muito ciente disso, ele exclama no capítulo 6 do livro de Isaías, no versículo 5, o seguinte: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, o entendimento de Isaías de que ele teria que ter temor, reverência a esse Deus, e por isso ele temeu muito a figura do Senhor, né, que aqui nós entendemos que era a figura do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Deus não se apresentou a homem, e ele temeu naquele momento. Então, voltando para a figura e a representatividade da bacia, também chamada de lavatório e pia, representa a purificação e o início da santificação promovida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nós temos nessa linha o Salmo 119, 9 e 11, e João 17, 17, Tito 3, 5. Nós veremos até alguns desses aqui mais para frente. Repete aí, Fernanda, os textos. Vou repetir. Os versículos que você vai usar Salmo como base. 119. Não, aqui é a referência, o que eu vou Isso. usar é João 17, 17, Tito 35, 5 e alguns outros, mas aqui, quanto a essa definição, também tem o Salmo 119, 9. Dona Adriana, ok. O ato de lavar as mãos e os pés era mais que higiene pessoal e cuidados com a limpeza do ambiente santo. Era um ato simbólico que ressaltava naqueles dias do tabernáculo a necessidade de higiene espiritual por parte do sacerdote que aproximava-se de Deus e que tipologicamente apontava para Cristo, cujo sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. E para a sua palavra, que, ungida pelo Espírito, opera em nós uma higienização diária, né? Então, nós sabemos que, de fato, nós somos limpos pela palavra, a gente ainda vai falar disso, mas que também o Espírito nos exorta a nos limparmos, a nos corrigirmos, ele nos orienta, ele fala conosco, né? Quer falar alguma coisa? Não, senhora. Essa é a parte que a senhora gosta, é a parte espiritual do negócio. Você está indo muito bem. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, assegurou o Senhor Jesus aos seus discípulos em João 15, 3. Olha só. Nós sabemos que o simbolismo dessa pia está nisso. E nós sabemos que hoje nós somos limpos pela palavra de Deus, né? Nós somos pela palavra que ele nos trouxe, a palavra de salvação, de arrependimento. E quando nós cremos, nós fomos limpos pelo sangue do sacrifício da cruz. E, primeiro, quem nos limpou foi a palavra do sacrifício, a palavra da salvação. Então, como o próprio Senhor Jesus diz, nós estamos limpos. Quando a gente... Eu estou atropelando as coisas, eu estou indo para frente. Quando a gente diz sim, quando a gente aceita, quando a gente diz eu quero, nós estamos ali sendo limpos por aquela palavra que ele nos deu de salvação lá atrás. E qual é a nossa lavagem hoje? Raiane, eu quero te ouvir, você está tão quietinha. Misericórdia, Raiane fala tão bonito. Eu gosto de ouvir. Estou ouvindo, pode continuar. Sim, senhora. Para santificar,
purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é como deve ser a igreja hoje, ou seja, nós devemos ser dessa forma, né? Está em Efésios 5, 26 e 27. Como nós, igreja do Senhor, devemos ser santas, purificadas, lavadas com a água que é a palavra de Deus, né? Para nos apresentarmos igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No livro de Mateus ainda, gente, virão os versículos mais à frente, eu trouxe bastante, porque a palavra de Deus se complementa e eu me repito. Me repito porque é necessário. Teve um momento na minha meditação que eu olhei para a foto do tabernáculo e eu vi a Bíblia todinha. Eu não sei se eu posso dizer que eu vi a Bíblia todinha, porque eu não li a Bíblia assim, eu não conheço a Bíblia todinha, mas eu vi a Bíblia toda ali, explicada no que a gente vai lendo. Aqui a gente está em Êxodo, mas à medida que a gente segue lendo a palavra de Deus, a gente está vendo tudo representado aqui. É por isso que a gente vai e a gente volta na palavra de Deus. A gente vai e a gente volta, porque a gente vai vendo o que o Senhor vem falando para a gente desde sempre. E foi maravilhoso. Então, os versículos que virão a seguir, estão confirmando o propósito que o Senhor colocou aqui através dessa pia. E outros também que se complementam a essa mensagem do Senhor. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é muito fácil de aplicar na nossa vida. Como assim? Fácil de aplicar, quero dizer o seguinte: a gente tem que estar limpo pela palavra, e a palavra nos manda ser e fazer o quê? Perdoar, cuidar, amar, sacrificar, zelar pelo nosso irmão. Então, eu não posso me apresentar diante de Deus ofertando a minha vida, porque a oferta que agrada a Deus é a minha vida, ou ofertando algo que eu acredite que ele vá se agradar, quando ele não está se agradando de mim. Quando eu tenho uma coisa ou qualquer outra, uma besteira ou algo sério, não importa, contra o meu irmão ou meu irmão contra mim. Aí, a palavra, a gente peca muito, eu e muita gente que eu conheço, com o mérito. A gente tratar as questões desse mundo por meio de méritos. A gente quer entrar no mérito de que não fui eu que errei, de eu não fiz nada, de que ela que começou, mas ela que está fazendo, ela que procurou, etc. Quando não é esse o nosso papel. Se eu posso, ainda que eu tenha sido vítima, dar àquela pessoa a oportunidade de cair em si, se arrepender ou compreender que ela tomou um caminho errado, dando um perdão que ela nem pediu, eu tenho que fazer isso. Quando eu digo que é fácil aplicar na nossa vida, é porque tem muitos exemplos bobos na nossa vida e que a gente se passa. Mas na prática entra o sacrifício. Na prática é aí que a gente vai provar para Deus, dizer para Deus, eu amo o Senhor. Entendeu? É nessa atitude que a própria palavra nos ensina. Larga aí, porque eu não quero oferta suja. Eu quero que você volte, você se lave, você limpe, manifestando nas suas atitudes a palavra que você recebeu. Né? Porque quem lava é a palavra. Quando eu decido obedecer, eu estou sendo lavado pela palavra. Estou retirando toda a sujeira e sendo limpo pela palavra que eu recebi. Ninguém está apto a comparecer diante de Deus, permanecer em sua presença e oferecer-lhe adoração, a menos que tenha se banhado espiritualmente. A boa música do salmista Davi já ensinava. Quem subirá ao Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem está... Desculpa.
Olha, que eu lembrei, isso me veio o riso aqui, eu engasguei aqui. Eu estava pensando, a gente fica, né, dona Lília, fazendo as coisas cotidianas e, né, como é que fala? Como é que o bispo fala? Degustando a meditação nas coisas que a gente faz. Eu estava fazendo minhas tarefas aqui e degustando a meditação em cima disso que eu fiz. E como quem limpa é a palavra, e quando veio o trecho da música, que falava na música, eu estou rindo porque é engraçado. Eu disse, ó, eu vou falar para as meninas que a mensagem que tem que passar aqui está também demonstrada através da letra de uma música que elas vão ter que suportar eu cantando para elas entenderem o que é que eu quero. Elas vão ter que aguentar eu cantar, porque faz parte, está no contexto da palavra, está no contexto da meditação e é palavra de Deus pura. Então, vocês vão ter que me aguentar. Eu só vou colar, eu vou pescar aqui a letra da música, vocês vão me aguentar cantando, tá? Meditação comigo é assim. Jesus Para tem nunca mais a senhora mandar eu misericórdia. fazer a meditação, tá? Espera aí que eu vou pescar a letra. Cadê a letra? Achei. Quem é que lava, quem é que limpa, quem é que salva? Quem salva é o Senhor Jesus. Quem é que purifica a palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Quem souber cantar, cantar comigo, tá? Por favor. Pode abrir o áudio aí. Neide sabe, com certeza, abre o áudio. Dona Cida sabe, Dona Cida das antigas, sabe? Abre o áudio, Dona Cida. Dona Adriana também. Rai, me ajude. Por favor, abra o áudio. Vocês sabem cantar essa música. A Adriana sabe música Elevé Dona também. Cida, eu tô falando sério. Neide, eu estou falando sério. Me ajuda. Havia um homenzinho torto, morava numa casa. Andava no caminho torto, sua vida. Se chama Arthur, Arthur canta tudo. Tá dormindo? Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Olha, sorte de vocês que eu não vou cantar toda. Glória a Deus. Oh, meu Deus, a pessoa fica viajando dentro de casa, pensando nas coisas. Eu vou tentar voltar para Davi, tá? Então, não está no contexto? Está no contexto, Tá com no certeza. contexto? Tá, sim, senhora. Raiane não me ajudou. Raiane é má, gente do céu, misericórdia. Aí o salmista Davi diz assim, que Davi tinha esse relacionamento com Deus bonito, né? Ele tinha um prazer de adorar a Deus, ele tinha uma alegria de escrever salmos, de cantar para Deus. Eu acho uma coisa muito linda quando se fala de Davi e do relacionamento dele com Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos 24, 3, 5. Noutro salmo semelhante a este, Davi falava que são os que vivem com integridade que habitarão no tabernáculo do Senhor. No nosso caso, no céu, né? Hoje, nosso tabernáculo é o celestial. Nós que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e entregamos a Ele o nosso ser. Já fomos limpos pelo sangue do Senhor Jesus, já fomos purificados, lavados. Nossa luta hoje é permanecermos limpos, manter nossas vestes limpas diante desse nosso Deus. João 13:10 diz assim: Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E, então, lavar os pés era o quê? Era o físico. Eu entendo que era o físico mesmo, porque a palavra já havia limpo o espiritual, pelo menos da maioria. E em João 13:8, se eu não te lavar,
não tens parte comigo. Esse já não era o lavar físico, né? Já era o lavar espiritual. Somente os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5:8. Vejamos aqui, são reafirmações, né, do que o Senhor quer de nós. Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração habitará no tabernáculo eterno de Deus, o céu de glória que breve virá. Né? Apocalipse 21:2 e 3. Então, eu repito, a Bíblia toda está aqui, né, gente? Dentro do sentido dessa palavra. E nós hoje? O que é o que a pia representa, né? Apesar de que a gente já está falando. O lavar-se tem uma relação direta com a purificação, com a santificação, com o lavar diário. Eu só vou pedir para abrir esse. Vamos abrir em Tiago 1. Eu não abri. Eu vou ter que esperar eu abrir também. Tiago 1, do 22 a 25. Ok? Ok. Versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Então, nós vimos que não há nesse homem uma fundação, não há nesse homem uma firmeza na palavra de Deus, em quem ele é, no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus. E nós vemos também que essa palavra, ela mostra que a nossa maneira de estar limpos é estar cumprindo, vivendo a palavra de Deus. Se assim não for, nós não estamos limpos, né? Não é isso? Sim, senhor. E Hebreus 12:14 é aquela famosa frase que a gente já sabe. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá Deus. Nós devemos nos manter limpos, puros e em santificação, que era o que os sacerdotes faziam no tabernáculo para estarem na presença de Deus, para estarem em comunhão com Deus. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. E a tua palavra é a verdade. Como que a gente vai se santificar? Pela palavra de Deus. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. É aqui que a gente tem que estar. Olha, gente, a real é a seguinte, ó. A vida da gente, o corre-corre, tudo que a gente tenta fazer, tem horas que a gente não consegue se alimentar disso aqui como deveria ou como gostaria. E a gente se passa assim. Mas é isso aqui, ó. É isso aqui. Não é fácil, não. E eu não estou falando só da leitura. Não é fácil cumprir. Mas é isso aqui que a gente precisa. Porque o dia que a gente parar, né, diminuir, e parando e descuidando dessa palavra aqui, a minha está até cansadinha, toda acabadinha. O dia que a gente parar e cansar de se alimentar disso aqui, é o dia que a gente vai estar perdendo e, consequentemente, se afastando de Deus, perdendo a comunhão com Deus, perdendo essa limpeza, essa pureza, essa santificação. É quando a gente começar a descuidar disso aqui. E essa palavra, nós hoje temos o entendimento de que ela é o próprio Deus. Então, se a gente para, tem dia, gente, que eu chego no dia seguinte e digo, meu Deus, não, eu não li a Bíblia hoje. Aí eu fico assim, quando eu digo eu não li a Bíblia hoje, é a Bíblia física, que é isso aqui que é a palavra, é a Bíblia física. Não é os versículos que eu leio no celular,
Não é a mensagem, a imagem, o card com o versículo bíblico que eu posto. Não é disso que eu estou falando. Isso eu tenho acesso todos os dias, mesmo que eu não quisesse, eu tenho, porque eu abro o WhatsApp, todo o meu WhatsApp é de irmãos da igreja. Então, tem alguma coisa da palavra ali, eu vou ler. É inevitável. Mas eu estou falando de eu ir na fonte. Então, tem dia que eu paro e digo, gente, eu não li a Bíblia hoje. Misericórdia, meu Deus. Teve dia de eu levantar da cama, abrir a Bíblia. Gente, eu estou confessando. Abri a Bíblia, leu um versículo assim, parei no versículo, pensei um pouquinho, digo, isso bêbado de sono já, né? Parei naquele versículo, pensei um pouquinho. Obrigada, meu pai. Dá boa noite a Deus e dormir, viu? Porque é guerra, é guerra, é guerra. Mas a gente não pode desistir, né? Acostumar, se acomodar, essa é a palavra, se acomodar com as nossas questões e deixar ela de lado. Eu estava onde, gente? Porque eu falo para Dedéu, né, Rai? Estava onde, gente? João 17, não foi isso? A santificação, pela palavra. Ok. Isso, sim, senhora. E em 1 João 3, 2 e 3, confirma, reafirma essa palavra. Santificação, limpos pela palavra, praticantes da palavra, é a mesma mensagem, né? Reflexo na água como um espelho. Somos limpos pela palavra de Deus. Tiago, praticantes da palavra, e não somente ouvintes da palavra. O ouvinte se olha e vira e esquece. Nós lemos essas questões, não foi? A palavra é o espelho que nos mostra como somos ou estamos. Eu estou recapitulando aqui o que a gente já viu. Olhamos para a palavra e ela nos revela nossa condição, o nosso estado, o nosso problema, o nosso pecado. Aí voltei, vou repetir. É porque um versículo remete ao outro, uma mensagem volta para a outra, porque o propósito é o mesmo. O versículo que exorta, o versículo que edifica, o versículo que orienta, que alimenta, ou seja, ele desnuda a gente, ele é o reflexo, a palavra reflete a nossa imagem, como que a gente está. Por isso é por isso que tem essa relação dos espelhos com a pia que lava, com a pia que purifica, com a palavra, né? Com a água, com o Senhor Jesus, tá? Essa é a relação feita. Por que que a Daí a palavra, necessidade. por que que a palavra mostra qual é o nosso reflexo? Isso é uma pergunta? É, Por que que a palavra mostra o nosso reflexo? você acabou de afirmar isso aí. A palavra mostra o nosso reflexo. Sim, porque a palavra, ela é a verdade e ela mostra o caminho. E mostrando o caminho, ela nos exorta, ela evidencia a nossa condição espiritual, ela traz à tona o nosso estado. Há aqueles que resistam, mas eu digo que não é possível que ela leia meditando aquela palavra, veja a verdade escrita aqui e ela não compreenda que ela não está naquela verdade, que ela não está condizente com a palavra, que ela não se sinta com aquilo exortada, que ela não veja na palavra o reflexo da condição dela como um espelho. Em Por isso, poucas palavras, então a palavra nos confronta. isso, irmão. Tá vendo que a senhora fala bonitinho? Não, porque isso aí é importante. Isso aí que você está falando é importante. Isso aí não pode ser perdido. Por que que a palavra reflete o nosso estado? Sim, por isso mesmo. Que ela, de vez em quando, ela fala um pouquinho demais, mas eu acho que isso aí não deve ser perdido, porque a palavra nos confronta. Quando ela bater aqui, ela vai causar uma reação. E aí, normalmente, essa reação vai mostrar o que está dentro. A nossa reação é de concordância, a nossa reação é de negação, nossa reação é de rejeição, vai mostrar o que está dentro e, de Ou de fato, arrependimento, né? A concordância é o arrependimento, que é sim, o objetivo, na verdade, né? sim, sim, É sim. gerar um arrependimento e uma mudança, como foi falado. Desculpe, viu, irmão? Te interrompi, eu tenho esse mau hábito. Tamo junto, vai lá. Então,
Daí a necessidade de nos voltarmos para a palavra para nos lavarmos. A pia fala de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha o que o livro de Tito nos traz. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. João, 1 João diz, perdi o versículo de 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E 1 João 3, 2 e 5 eu já li. Né? Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, Dona Lília me ajudou a sintetizar a mensagem, a sintetizar o propósito da pia, a figura do Senhor Jesus nela, através da palavra de Deus, do propósito da pessoa estar se purificando, se santificando, se lavando através da leitura, meditação e obediência à palavra de Deus, que faz com que ela, de fato, reflita, né? A imagem que possivelmente os sacerdotes viam ao se debruçarem naquela água durante a luz do dia, por exemplo, diante da luz do sol, provavelmente eles veriam refletida a sua imagem, né? Sua imagem aonde? Na água, né? Na água que limpa, que purifica, que mata a nossa sede, a sede espiritual, a sede de salvação, a sede de paz, a sede de alegria. Então, a imagem vista na água provavelmente não refletisse a condição espiritual, mas é uma tipologia da imagem que Dona Lília acabou de explicar, a imagem que nós temos de nós mesmos ao buscarmos na palavra de Deus o caminho para a nossa vida. Nós somos confrontados, sim, quando vemos que não estamos caminhando conforme a direção dada pelo Senhor na palavra dele. Nós nos alimentamos, nos fortalecemos, nos lavamos da imundície, porque precisamos repetir até para nós mesmos alguns momentos. A leitura da Bíblia é um ato espiritual, não é um ato didático, não é um ato, enfim, é um ato espiritual, é uma comunicação com o Pai. É um momento de Ele falar conosco, e a gente só vai ouvir se a gente estiver aberto para ouvir e se a gente quiser, como também foi dito, das reações. Eu estou lendo uma direção em que diz que eu devo ir lá dar outra face para o meu irmão, quando eu não fiz nada, ele me agrediu, isso metaforicamente falando. E eu estou lendo aqui, e eu me vejo confrontada com isso. Neste momento que eu me vejo confrontada, debatendo, questionando dentro de mim mesmo o que eu estou lendo aqui, a palavra está me confrontando pela minha condição atual, porque eu estou rejeitando obedecer, eu estou rejeitando, não, resistindo a obedecer o quê? A direção do Pai, que é a palavra de Deus. É um pequeno exemplo, é um mísero exemplo, que mostra que essa estrutura de pia, essa imagem, essa tipologia é para nos lembrar que nós devemos estar em constante, porque a palavra de Deus fala constantemente, eles deveriam estar se lavando naquela pia. Então, constantemente nós devemos estar nos purificando, nos lavando pela palavra, nos alimentando, nos santificando para estarmos na presença de Deus. Ok? Mais alguma coisa? Eu tenho quanto tempo falando já? 1h30 falando. Pouco tempo, não, 1 hora. Cadê, pessoal? Faz as perguntas aí para a Bonita aí, que ela tem um monte de coisa que quer falar ainda para vocês. Fiquem caladas, não? Eu não tenho o que perguntar, mas eu queria dizer uma coisa. Posso? Deve.
Se a gente observar o que Fernanda falou, é o que a gente está vivendo essa semana, semana da santificação, da santidade ao Senhor. Então, para a gente estar em santidade, temos que estar o quê? Limpos. Quando ela falou de os sacerdotes, antes de entrar lá, né, para fazer o que eles têm que fazer, eles tinham que estar limpos, lavar as mãos, lavar os pés. Aí eu sempre lembro, não sei porque minha mente sempre vai lá, acho que Lília Ravala que sabe que em Zacarias, quando fala de Josué, quando o anjo foi lá, teve que limpar Josué para poder se santificar, estar santo. Então, esse hábito de a gente estar se limpando tem que ser diário, né? Todos os dias, como ela falou aí, em ler a Bíblia. O nosso dia a dia, se a gente for deixar, ele consome. E a gente nunca tem tempo nem de orar, nem de ler a Bíblia. E muitos se perdem nisso aí. Quando a gente deixa que o mundo exterior, né, o trabalho, a família, o nosso dia a dia fale mais alto, a gente não dá tempo para Deus. A gente tem que sempre estar... É um sacrifício. Hoje, há até mais do que anteriormente, porque as mulheres não tinham a obrigação de trabalhar, de trazer também o sustento para casa. Então, o que acontece? A gente fica sem tempo até de ler a Bíblia, de orar, né? Levantar o Senhor. Obrigado pelo mais um dia, obrigado. Aí vai deitar, vai dormir, às vezes a gente está tão consumida pelo cansaço que quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue nem raciocinar o que está escrito. E aí vai se deixando levar, vai se deixando levar. E se a gente colocar no hábito, como ela falou, a gente passa a não ler a Bíblia, e quando a gente vê, a gente só está lendo a Bíblia quando vai na igreja. E isso é uma brecha que a gente está abrindo para o diabo, a gente ficar confortável e o diabo começar a trabalhar na nossa vida, sucintamente. Ele não vai botar as garras dele de uma vez. Então, ele vai trabalhando aos poucos. E a gente vê que o trabalhar dessa pia é o trabalhar da nossa vida. Cada peça dessa pia é uma peça da nossa vida. E o espelho, como ela disse, é o reflexo. A gente refletir. Lília falou que a palavra confronta. E eu pensei comigo, revela. Né? A palavra também ela revela, nos revela como está o nosso interior. Né? A palavra diz para a gente assim, ó, se cuide, porque você, a qualquer momento, pode cair. Deus dá a palavra, a gente abre naquela palavra ali, muitas das vezes, ultimamente eu venho abrindo muito em Jeremias, então você lê Jeremias assim meio, ai meu Deus, é uma exortação, ai meu Deus, o Senhor está querendo me dizer alguma coisa, e a gente às vezes volta atrás porque, ai, não quero ler Jeremias. Então, mas se a gente for olhar, olha, eu estava precisando disso, eu estava precisando dessa palavra. E aquela palavra fica com você o dia inteiro, trabalhando na sua mente, que quando você chega de tarde ou de noite, a depender do dia e da hora, você vai lá e lê de novo, poxa, olha o que Deus quis falar comigo. E é algo até, às vezes, quando você lê de manhã, não sei se já aconteceu com vocês, eu leio a Bíblia de manhã, e algo acontecer e eu lembrar do versículo. Algo acontecer e eu lembrar, meu Deus, foi um alerta. Foi uma revelação de Deus para a minha vida. Mas naquele momento eu não tive a expertise espiritual de ver que Deus estava falando comigo. Mas no decorrer do dia, ele, tá vendo aí? Por isso que eu lhe falei aquilo, que poderia acontecer isso. Rapaz, muito forte. A Adriana voltou com força total, expertise espiritual. Isso não é para qualquer um, não, velho. Você tá muito top. Alguém aí quer falar mais alguma coisa? Pode abrir o áudio e falar. Não estou vendo vocês.
Se vocês observarem, pessoal, a gente, como a Fernanda falou, de fato, tudo que a gente vê dentro do tabernáculo, sem sombra de dúvidas, é a Bíblia revelada, até porque o tabernáculo todo, ele se refere ao Senhor Jesus. E vamos ver a revelação do Senhor Jesus. E toda a Bíblia se refere ao Senhor Jesus. O objetivo da Bíblia é falar do Senhor Jesus e da proposta dele, que é a salvação das almas. E a gente vai ver do Senhor Jesus, ele se intitulando como a própria porta. Então, nós já vimos aí que temos aqui a porta. O nosso objetivo é passar por essa porta aqui, todo mundo está vendo aí a figura, né? Nosso objetivo é passar por essa porta aqui. Estão vendo, não? Não. Por que vocês não falaram isso antes? Porque você não perguntou. Deixa eu ver aí. Vamos vendo sua pasta, a pasta de arquivo. Jesus tem a misericórdia. Tá, então a gente está vendo aqui a porta, beleza? Ok? Estão vendo agora? Ok. E Estou vendo. Sim. Então, o nosso objetivo é passar por essa porta para chegar aqui, ó, no Santo dos Santos. Então, qual o processo de passarmos, né, para chegarmos até ao Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar? Tudo isso aqui é o Santo Lugar e aqui é o Santíssimo Lugar. O que a gente tem que fazer? Justamente o papel do sacerdote, né? Então, vamos passar pela porta, sacrificar o nosso eu. Depois que a gente começa a entender o que é o sacrificar o nosso eu, que no bojo do sacrifício vem o entendimento do que é amor, a gente vai se lavar naquilo que nos instrui. Dentro disso aqui, a gente vai se aperfeiçoar como cristão. Nós vamos nos aperfeiçoar como seres humanos, né? Nós vamos entrar dentro do padrão bíblico do que Deus espera de nós, é justamente passando pela pia, né? Também chamada mar de bronze, também chamada pia de bronze, como ela falou também, pia de cobre, né? Tem vários nomes, enfim. A gente precisa passar por isso aqui, para então poder adentrar, e aqui a gente vai ter novas experiências, e então adentrar no Santíssimo Lugar, que é quando a gente vai ter um encontro real com Deus, de forma a vê-lo face a face, né? Então, eu acho interessante quando a Fernanda fala que ela, né, vê a Bíblia, quando ela olha para o tabernáculo, eu vejo a nossa caminhada de fé também, quando a gente olha para dentro do tabernáculo, a gente tem essa compreensão, certo? Mais alguém aí quer falar alguma coisa? As próximas meditações, a gente já vai estar entrando no santo lugar. E quando a gente entrar no santo lugar, a gente vai ter mais revelações ainda a respeito do próprio Senhor Jesus e da ação que ele vai ter nas nossas vidas, né? O interessante é isso. O que Jesus vai fazer? Confrontar e, como a Adriana aí, né, acrescentou, revelar. O objetivo todo é nos santificar para que a gente possa ter aquele encontro com Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E aquilo que é impuro vai ser automaticamente fulminado diante da presença de Deus. Então, é impossível o impuro chegar diante da presença de Deus. Então, muito antes disso, ele já foi eliminado. Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa? Dona Cida, que a senhora é a mestra, a toda sábia. Dona Cida balançou a cabeça lá. Quer nem saber, né, Dona Cida? Tudo bem. Neide, mais alguma coisa, Neide? Não, dona Lília, eu iria falar sobre a revelação, mas a Adriana falou, só não iria usar o termo expertise, né? Essa palavra aí ainda não está no meu vocabulário, né? Isso aí é só para gente de outro nível, minha filha, né? A gente tem que chegar a esse nível. Você está pensando que é assim. Nível, Adriana? De um dia para o outro? Ah, não, para, né? Nada a acrescentar, não. Então, beleza, pessoal.
Vamos encerrar por aqui. Fernanda, se você tiver alguma coisa mais a acrescentar, fala. Se não, indica aí alguém para fazer a oração e vamos lá. Abra o áudio, né, Fernanda? Seria interessante. Por favor, Neide, ore por nós aí, abençoa a gente, por favor. Sim, oremos. Meu Senhor Deus e meu Pai, meu Redentor, te agradeço, Deus, por esta palavra, por esse estudo, por esta meditação, Pai, que muito foi útil para nós e vai nos acrescentar em nossas vidas espirituais. Ó Deus querido e amado Pai, eu oro por cada uma dessas mulheres que se encontra presente, Pai, e também aquelas que não pôde participar da oração, desta meditação, Deus. Abençoa cada uma de forma poderosa e grandiosa, Deus, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Meu Pai, também peço por cada familiar delas. Ó Deus querido e amado Pai, nos dá uma excelente noite, Pai. E amanhã, que cada uma que chega à tua casa venha ter um verdadeiro encontro contigo, Deus. Também vai preparando, Deus, os nossos convidados para amanhã ter força de chegar até tua casa. Deus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só.